Oi, oi, pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer uma reflexão de uma frase que eu escutei ontem e a espiritualidade ela me intuiu a vir compartilhar aqui com vocês. A frase que eu ouvi foi que a vida é hoje, que o amanhã nós não sabemos, que o amanhã não existe. E automaticamente, quando eu ouvi essa frase, eu lembrei de um texto que eu escrevi em julho de 2025, que se chama Tesoura de Deus, João 15, de 1 ao 2, onde se fala da parábola da videira e do agricultor. E nesse momento, quando eu ouvi que a vida é hoje, que não existe o amanhã, eu logo lembrei desse texto porque eu lembro da parábola da semeadura e da questão da plantação e da colheita. Se a vida é o hoje, nós estamos vivendo então o hoje de qualquer forma, né? Estamos nem lembrando, nem se preocupando com o dia de amanhã, né? Então, o que eu plantar hoje não me significa nada, porque eu não sei como vai ser amanhã, se eu vou estar vivo ou não. E cada dia nós vamos criando pessoas e indivíduos sem responsabilidade afetiva com o outro, pessoas sem maturidade, sem consciência dos seus atos, vivendo pelo ego, vivendo pelo andar da carruagem, pelo andar do que nós somos motivados a ser, a viver pelo hoje, viver no seu consumismo, no seu ego, na sua exposição de forma desregular, sem me importar com o outro, sem importar com as pessoas que estão inseridas no nosso meio social, porque eu estou vivendo pelo meu ego, pelo meu eu, pelo meu hoje. Se eu não me importo com amanhã, o que eu fizer hoje para mim não vai significar nada. E nesse momento eu comecei a pensar, até anotei aqui, de viver a vida como se não houvesse amanhã, viver o hoje, como algo cultural, em que não é preciso mais nada para nos corromper. Eu acredito que é só colocar algo na mente da manada e isso se integrar, né, nessa mente do coletivo e só sentar, comer sua pipoquinha, tomando refrigerante e esperar a manada influenciada pelo viver o hoje sem limites nos permitir viver sem limites. Ah, tá ligando pra quê? Aproveita a vida. E a partir daí, ele senta e assiste a própria humanidade se corromper, se alterar, se perder. E quando a gente fala que a gente não pensa no amanhã, que o amanhã não existe, nós estamos cometendo uma grande blasfêmia. Porque quando a gente duvida da palavra de Deus, que ele fala na palavra dele, sobre o tempo de colher e o tempo de plantar, a gente não planta hoje para colher hoje, a gente planta hoje para colher no amanhã ou depois. E quando a gente não acredita no amanhã, a gente não acredita nas escrituras. A gente está validando mais ainda essa cultura do hoje
e do viver sem limite, viver sem consciência, fazer as coisas à moda. E o inimigo ele só espera. E eu acredito que quando ele senta e assiste, eu acho que ele fica pensando assim: "O quão audacioso esse povo", né. Eu acho que a gente até surpreende o próprio inimigo, de quantas ações e de como a gente é capaz da gente mesmo se acabar e fazer as nossas escolhas negativas que vão nos corromper, que vão nos desalinhar da nossa colheita. E não espere que você vai plantar desamor, desrespeito e vai colher bondade, harmonia, alegria e felicidade. A colheita é certa e as pessoas ainda duvidam. Duvidam das escrituras, bate no peito, diz que confia em Deus, mas duvida da sua própria palavra. Estranho, né? Pesado de falar, mas é uma triste realidade. As pessoas estão vivendo corrompidas, as pessoas estão em uma rede, numa teia, como fala o gnosticismo, os arcontes, eles colocam uma teia da ignorância, uma teia da perda da consciência. E eu ando lá no gnosticismo e eu penso que o maior problema da humanidade não é apenas o pecado, é a ignorância. É a ignorância. E quando eu penso na psicologia, eu vejo esse ego exacerbado, que é ele que comanda toda essa superioridade, essa questão de o que eu porto é o que me representa, que é o carro que eu dirijo, a moto que eu acelero, dinheiro que eu tenho, que me representa. E muitas vezes a gente vê as pessoas com as suas máscaras sociais, vivendo de forma rasa, seguindo a manada, sem ao menos contestar. E essa é a forma mais fácil de manipulação, de dominação, de influenciar o todo, porque o todo não contesta. O povo só segue o padrão, só segue o perfil da ostentação, o perfil do mostrar o que tem. E esquece. Esquece de viver pela consciência e vive pelo hoje, esquecendo da colheita, plantando de qualquer forma. Até porque ele é ensinado a não esperar o amanhã, né? E quando o amanhã chega, é aí que ele percebe o quão tolo ele foi, quão ignorante ele foi. E aí, pessoal, o que você tem plantado hoje? Sua plantação tem sido de forma consciente ou tem sido por meio da ignorância?